Cuidado com as motivações. Por que você faz o que você faz? Por que você serve na sua igreja local? Por que você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? As Escrituras, a palavra de Deus, nos falam não apenas sobre o cuidado que precisamos ter com o nosso comportamento, mas também com as nossas motivações, com o porquê realizamos nossas ações, com o porquê fazemos aquilo que fazemos. Esse é um dos temas que Jesus trata no famoso Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7. No Sermão do Monte, Jesus ensina a seus discípulos que a justiça dele deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Isso está lá no capítulo 5, versículo 20. E lá no capítulo 6, Jesus fala um pouquinho sobre essa justiça que deve exceder não apenas no aspecto do comportamento, mas também da motivação. Do porquê o discípulo deve fazer algo, do porquê o discípulo deve servir, do porquê o discípulo deve ser piedoso. Não importa apenas aquilo que fazemos, mas importa também as razões, o porquê nós fazemos. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim aos seus discípulos: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então note que Jesus está falando nesse versículo, nesse primeiro versículo do capítulo 6. Tome cuidado, preste atenção para que a sua justiça, aquilo que você exerce, não seja com o intuito de ser visto, apreciado pelos homens. Essa é a grande tese que Jesus está apresentando aqui no começo desse capítulo. Por que você faz aquilo que você faz? Seus atos de justiça, suas obras, quais são as intenções por trás delas? Elas podem ser boas ou ruins. Jesus fala para o seu discípulo aqui que o objetivo das nossas ações piedosas não pode ser a observação e o louvor das pessoas. E aí Jesus mostra isso através de 3 exemplos, fazendo a comparação do que os líderes religiosos da sua época realizavam e das motivações deles, e de como o discípulo deveria agir de forma diferente. A primeira ilustração que Jesus usa é a ilustração do dar esmola. Isso está a partir do versículo 2. Note novamente, Mateus 6, agora no versículo 2, diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse é o primeiro exemplo que Jesus dá, de 3 exemplos, como nós veremos. O dar esmola. Primeiro, Jesus mostra o negativo, o que é errado. Ele fala, olha, os hipócritas, como ele chama aqui, ao darem esmola, eles chamam a atenção para si. Eles tocam trombeta. Eles querem que todos vejam e os louvem e digam, nossa, como essa pessoa é boa. Olha como ela ajuda os pobres. Olha como ela dá a esmola. Olha como ela é generosa. Esse é o grande objetivo daquele que realiza determinada ação com o fim de ser visto e glorificado, como o texto diz, pelos homens. Essa é a motivação errada. Nós temos que tomar cuidado, porque mesmo em boas ações, em serviço ao Senhor ou ao próximo, nós podemos ter a motivação errada. Jesus fala isso. Tome cuidado para que seu objetivo não seja que os homens te vejam e te elogiem e glorifiquem. Pelo contrário, faz em secreto, porque o teu Pai que vê em secreto irá te recompensar. Ou seja, a motivação precisa ser ajuda ao próximo e a adoração, o serviço ao Senhor. É Ele quem deve nos contemplar e não as pessoas. O segundo exemplo que Jesus dá é o exemplo da oração. No versículo 5, ele diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Note que Jesus está ensinando a mesma coisa agora com outro exemplo. Os hipócritas, os líderes religiosos da época, eles gostavam de orar em público,
para serem observados pelas pessoas, para que as pessoas olhassem e vissem, olha como ele é espiritual, olha como ele ora bem. E a recompensa deles é essa. Uma pessoa que faz algo com a motivação de ser elogiado pelos outros, quando ele recebe esse elogio, pronto. Ele teve aquilo que queria, o que a sua motivação exigia. A sua recompensa já veio. Agora, Jesus fala, se você quer uma recompensa maior, que vem do Pai, que vem em secreto, celestial, faça isso em secreto. E é claro que Jesus aqui não está proibindo a oração pública, senão nenhum de nós poderia orar na igreja ou numa refeição com outras pessoas publicamente ou em qualquer outro contexto público. Jesus não está atacando isso. Jesus está falando das motivações, do porquê nós oramos. É para que as pessoas vejam, é para que as pessoas olhem e elogiem a nossa espiritualidade, ou é porque de fato nós estamos buscando a Deus? Estamos num relacionamento sincero com Ele. O terceiro e último exemplo é o exemplo do jejum. Entre esse texto e o texto de jejum, nós temos a famosa oração, que ficou conhecida como oração do Pai Nosso. Nós não vamos abordar ela aqui nesse texto, mas Jesus mostra um exemplo de como seus discípulos deviam orar. Mas logo após essa oração, Jesus fala sobre o jejum. E isso se encontra a partir do versículo 16, quando Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Novamente, agora através desse terceiro exemplo, Jesus fecha, mostrando que nossas ações, seja de serviço ao próximo, dar esmola, seja de relacionamento com o nosso Deus, de oração, ou até de jejum, esse quebrantamento, essa dependência do Senhor, precisa ter o foco correto. Nós precisamos servir ao Senhor, servir o corpo de Cristo, adorar ao Senhor, exercer atos de justiça, atos piedosos na sociedade com a motivação correta. Para o Senhor, não importa apenas o que fazemos, mas também importa a intenção do nosso coração. O porquê fazemos. Qual é o nosso objetivo? Que Deus nos ajude para que nossa motivação esteja no local correto, para que nós queiramos de fato adorar ao Senhor e servir as pessoas e não ser louvado pelas pessoas. Pelo contrário, que nosso desejo seja sempre o amor ao nosso Deus e ao nosso próximo. Que Deus te abençoe e até a próxima.